Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Laís Alcântara, eu sou enfermeira emergencista e vamos para mais uma aula aí para a gente arrasar nos processos seletivos ou no concurso público, tá? Então hoje a gente vai falar sobre desequilíbrio ácido básico na gasometria arterial. Então, o que eu vou falar, no desenvolver da apresentação, é sobre o passo a passo da interpretação da gaso. Vou falar um pouco da técnica, que é utilizada para coletar uma gasometria de uma forma eficaz. Falar um pouco por trás também, como que funciona aí essa parte do equilíbrio ácido-básico, os pH e os gases sanguíneos, como funciona o sistema tampão ou de regulação, Falar um pouco de cada sobre os distúrbios, seja alcalose ou acidose respiratório-metabólica, ou distúrbios mistos. Falar um pouco também do mecanismo compensatório, as manifestações clínicas e a etiologia. E por final, eu trouxe aqui um caso clínico assim, ó, tal, chuchuzinho. E um exercício de fixação também, tá, gente? Então vamos lá? Primeiro eu vou pedir para vocês pegarem aí papel e caneta, que a gente já vai dar início, tá? Se vocês quiserem tirar o print também da tela, fiquem à vontade. Primeira coisa que a gente vai ver, ou relembrar, é sobre a coleta laboratorial, que é a coleta de gasometria. Qual que é o seu objetivo? Então, o objetivo, é de uma forma simples, é analisar os níveis, do pH sanguíneo e os seus gases, Os gases nada mais é do que a pressão parcial de oxigênio, de dióxido de carbono, o HCO3 e o Base-Excess, tá? Ela vai avaliar a condição pulmonar, a eficiência da oxigenoterapia do paciente e também vai fornecer informações importantes sobre a questão renal, tá? Algumas recomendações prévias aí para a gente poder realizar a coleta. A primeira coisa que a gente vai fazer no paciente é o teste de Allen, tá? Esse teste de Allen, ele vai verificar a circulação colateral ao nível da artéria radial, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai comprimir aqui a artéria radial e a ulnar, tá? Vai pedir para o paciente abrir e fechar a mão várias vezes, tá? Geralmente na 10ª flexão aqui, quando ele abre, e hiperestende a mão, ele vai estar toda pálida, tá? Aí a gente já vai dar início ao teste, a gente vai soltar a artéria ulnar. A gente tá soltando aqui a artéria ulnar porque a punção aqui nesse paciente seria uma coleta na artéria radial, tá bom? A gente tá fazendo um teste aqui para saber se tem uma circulação aqui colateral. Quando a gente solta a artéria ulnar, consequentemente, é para essa mão voltar à coloração normal. E essa coloração, ela deve retornar aí em menos de 15 segundos, tá, pessoal? E aí é o que corresponde a uma oxigenação adequada, tá? E aí a gente fala que é o teste positivo, o paciente pode coletar a gasometria, combinado? Se porventura a cor da mão não voltar em 15 segundos, isso vai indicar que a circulação ulnar é insuficiente ou inexistente. Olha só, é importante fazer o teste de Allen, tá? Então, vamos lá. Já sabemos como fazer o teste de Allen, agora é a técnica, Revisar aí a técnica de coleta da gasometria arterial, de uma forma simples, Então, a gente já avaliou aqui, já sabe qual que é o objetivo, Ele vai detectar aí o nível dos gases sanguíneos, vai avaliar a adequação da oxigenação e o estado ácido básico, Então, a primeira conduta é realizar o teste de Allen, tá? Feito, deu positivo, vamos pedir para o paciente sentar, exceto os acamados, tá, gente? Deixar ele em repouso pelo menos uns 10 minutos, tá? Depois, quando a gente for coletar, a angulação da agulha sempre vai estar em 30 a 45 graus, tá? Se for ali uma amostra mais periférica, As artérias periféricas. Se for mais profundo, aí a gente vai utilizar uma angulação de 90 graus, combinado? Após coletar a amostra, a gente deve pressionar bastante ali o local, tá? Porque tem um risco ali de sangrar. A artéria, ela sangra mais, tá? E demora para estancar. A gente faz ali uma compressão de 5 a 10 minutos, faz ali um curativo compressivo, combinado? Depois que eu coletei, o que mais que eu preciso saber? Na seringa, às vezes ficam algumas bolinhas de ar. A gente tem que tirar com o máximo de cuidado essas bolhas de ar, porque se ficar, dá algumas interferências, tá? E o envio da amostra, ela deve ser imediata, e a gente deve acondicionar ali no saquinho com gelo dentro, combinado? Então, a gente já sabe um pouco aí como é que faz a coleta, já revisamos também como faz o teste de Allen. Agora vamos para o próximo slide. Bom, essa aqui é um momento, assim, maravilhoso. Em todos os slides que eu for apresentar, quando vocês virem essa mensagenzinha aqui piscando, pega já papel e caneta e começa a anotar, porque agora é o momento da dica, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui Tip Time. Então, vamos lá? Bom, se vocês quiserem tirar o print da tela também, fiquem à vontade, tá? Primeira dica, fica a dica, tá, gente? Primeira dica, saber os valores de referência. Se vocês quiserem gravar, é melhor ainda, porque é um diferencial. Porque às vezes o profissional, ele fala verbalmente, olha, o pH sanguíneo do paciente está 7,25, tá?
Aí a gente tem mais ou menos uma noção ali se o paciente está com acidemia ou alcalemia, combinado? Segunda dica, e essa dica aqui, gente, é o macete para interpretar qualquer distúrbio, tá? Seja ele respiratório, metabólico ou misto, combinado? Então, o pH é igual a HCO3 e o pH, né, é diferente do CO2. Então, gravem isso, tá? A terceira dica é saber, né, identificar a origem. Então, quando a gente vê alteração aí no PO2 ou PCO2, que são as pressões parciais, né, de oxigênio e de dióxido de carbono, a gente fala que está alterando ali a parte respiratória, tá? Quando altera ali na parte do HCO3 e do BZXS é na parte metabólica, combinado? Quarta dica, e essa dica aqui eu costumo falar que é um diferencial quando a gente vai interpretar a gasometria. A primeira coisa que vocês vão fazer é se perguntar, né, e já avaliar o paciente. Pressão parcial de oxigênio do paciente e essa saturação tá normal? Se não tiver normal, gente, ou o paciente está com uma hipóxia, tá? Um baixo teor aí de oxigênio, ou com uma hiperóxia, que é o alto teor de oxigenação, ok? A segunda pergunta é qual que é o distúrbio. É aí nesse momento que a gente vai avaliar se ele está com acidose ou alcalose e qual é a sua origem. Qual que é a causa do distúrbio, né? Qual a alteração compensatória? Será que esse distúrbio está descompensado, está compensado ou está compensado parcialmente? Os sintomas condiz com o quadro do paciente, tá? E por último, o tratamento proposto. Combinado? Então vamos lá. Bom, eu falei para vocês que a gente ia conhecer por trás, né, da coleta, né? Como que funciona aí a parte do equilíbrio ácido básico, como que a gente pode associar isso ao quadro do paciente, enfim. Por que que homeostasia ácido base? Homeostase vem de equilíbrio, tá? Equilíbrio ácido base, ou seja, é a manutenção do pH sanguíneo. O pH é o potencial de hidrogênio. E o pH ele é escalonado de 0 a 14. Guardem isso, tá? Quando ele estiver a 0, quer dizer que está extremamente ácido. Quando ele estiver a 14, tá fortemente alcalino. E a neutralidade do pH, ele tá no meio da escala, tá? Tá entre 0 a 14. Ele tá ali entre 7,35 a 7,45. Esse é o ponto neutro do pH, combinado? Mas, Laís, por que é tão importante a neutralidade do pH? Porque a maioria dos sistemas enzimáticos é influenciada por ele, tá? Fora isso, ela é necessária também para a manutenção das funções celulares. E sempre, gente, que o pH estiver alterado, vai ocorrer ali uma desnaturação das proteínas do nosso organismo. Então, olha a importância do pH estar neutro, tá? Certo, já sabemos que o nosso corpo é uma máquina fantástica, né? Toda vez que ela sai do equilíbrio, do eixo, né? O organismo vai lá tentar compensar. No caso do equilíbrio ácido básico, vai acontecer a mesma coisa. Se o pH sair da faixa, vai ter alguns sistemas de regulação para tentar neutralizá-la, que são 3 tipos de sistema de regulação. O sistema tampão, regulação respiratória e regulação renal, ok? Antes da gente avaliar cada uma delas, eu trouxe algumas definições aqui que é importante a gente saber para interpretar qualquer gasometria. A primeira coisa é que a gente deve definir que o pH ele é um potencial de hidrogênio, que ela é uma propriedade importante de qualquer solução biológica, igual eu apresentei para vocês, né? O ácido ele é uma substância capaz de doar íons H+. Guardem isso para vocês. E as bases é uma substância capaz de receber íons de H+. Se vocês entenderem, eu tenho certeza que vocês vão interpretar qualquer gasometria, qualquer distúrbio, vocês vão saber identificar. Laís, eu não consegui compreender essa questão do ácido, essa questão do base. Então, vamos entender isso agora. Gente, eu vou começar a desenhar aqui, vocês não reparem se sair torto, tá? Então, a primeira coisa que eu vou desenhar aqui, vamos desenhar o pH. Vamos imaginar que o pH, ele é o rei, tá? A coroinha aqui do rei. E todo rei tem seus soldados. E o pH, ele tem 2 soldados. O primeiro soldado, a gente vai colocar o nome de ácido, ok? E o segundo soldado de base. Ácido, a gente já imagina que ela está relacionada ao dióxido de carbono, porque ela é uma substância ácida. Dióxido de carbono nada mais é do que o PCO2. Guardem isso. E as bases é uma solução mais alcalina, né? Base vem de básico, né? Que vem do HCO3, que é a mesma coisa do bicarbonato. HCO3, ok? Para a gente diferenciar os 2 soldados, vamos imaginar que o ácido ele é o rico. Rico em quê? Em H+. Ele é cheio de H+. E o base é o pobre.
Base vem de básico. Ele é o pobre. Pobre em quê? H+. Ele tem pouquíssimos H+, hidrogênios, né? Bom, Laís, eu já entendi aqui quem que é quem, mas qual é a função de cada um? A gente já sabe que o pH ele deve estar neutro, deve estar dentro da faixa, porque senão altera tudo aquilo que a gente já viu. O paciente vai ter um distúrbio ou metabólico ou respiratório, certo? E o que significa ácido? Qual que é a missão do ácido do base? Então, a gente vai avaliar agora. Aqui, vocês viram que está descrito que o ácido é uma substância capaz de doar íons H+. Em que momento ele vai doar esses íons H+? Quando tiver uma alteração do seu coleguinha, HCO3. Pode ser que seja uma alcalose ou uma acidose. Ou o pH vai estar diminuído ou vai estar aumentado. Se for um distúrbio metabólico, o seu coleguinha, que é o PCO2, que é o dióxido de carbono, vai ajudar. Como? Doando H+. Olha só que interessante, ele doa, tá? Para que serve isso? Por que ele tá ajudando? Para tentar neutralizar aqui, ó, o seu papai, o rei, tá? O pH, para tentar deixar ele mais próximo ali da faixa normal, combinado? Bom, já entendi o ácido. Agora vamos pro base. Laís, aqui tá descrito que é uma substância capaz de receber íons H+. Olha só, quando que ele vai fazer esse recebimento de íons de H+? Quando o PCO2, que é o coleguinha dele aqui, tiver alterado. Ou pode ser uma acidose, uma alcalose ou uma acidose, tá? A acidose é a alcalose respiratória. O PCO2 é originada da respiração. HCO3 é metabólico, tá bom? Como que ele vai fazer isso? O coleguinha dele vai, então, receber. Se ele recebe H+, qual que é a função de receber H+, aqui nesse caso? Neutralizar o papai aqui, que é o pH. Combinado? Certo? Todo mundo fica feliz. Agora, a gente vai pro próximo slide, que eu já falei pra vocês, né? Eu sempre tô dando spoiler, mas vamos lembrar. Então, o pH é o potencial de hidrogênio, ele tá escalonado de 0 a 14, 0 é extremamente ácido e 14 fortemente alcalino. E o pH neutro, ele tá ali no meio da escala, né? Tá em 7,35 a 7,45. Toda vez que ele tiver alterado, aumentado, por isso que eu coloquei o aviãozinho aqui subindo, ele vai ser uma substância alcalina. Toda vez que ele voltar, né, toda vez que o pH diminuir, ele vai se tornar mais um meio ácido, combinado? Então, aqui é só um lembretezinho. Aqui a gente já revisou, porque eu já falei do sistema tampão, mas vamos só lembrar. Lembra que eu falei do HCO3 e o PCO2, que ele vai se ajudar? Esses dois nada mais é do que os principais sistemas tampão. Olha só. É ele quem vai agir ali de imediato para tentar reverter a acidose ou alcalose, seja de qual for a origem, tá? Mas vamos ver aqui algumas informações importantes sobre o sistema tampão. O sistema tampão nada mais é do que uma solução que resiste a qualquer mudança do pH, né? Seja ela acidêmica ou alcalêmica, tá? A eficácia desses dois sistemas tampão é de 2 a 3 horas. Olha que informação importante. Após isso, as células vão se mobilizar. Mas por que as células vão se mobilizar? Porque os dois sistemas, os principais sistemas tampão, tentaram reverter o quadro ali, né? Para tentar neutralizar o pH e não conseguiram. Fizeram de tudo e não conseguiu. Então, existem outros meios, né, de regulação. O que vai acontecer? Vai ter um sequestro do pH. Mas como assim? Lembra do soldadinho lá, que ele é rico, o ácido, ele é rico em H+? Ele tentou ali neutralizar, fazendo o quê? Doando, né? Tentou neutralizar, o PCO2 também, que é o coleguinha dele, tentou receber H+, mas mesmo assim, não conseguiram chegar ali o pH na faixa. Então, vai ter outros meios. Então, esses hidrogênios que estão dentro da célula, ele vai ser sequestrado para fora da célula. Olha só que interessante. E tudo vai ter um troco, né? Tudo vai ter um custo. Então, ele vai trocar por outro íon. Quem são esses íons? Sódio e potássio, principalmente, tá? Por isso que alguns pacientes aí que têm um distúrbio metabólico ou respiratório, às vezes está associado a um distúrbio eletrolítico também. Pode ter uma hiponatremia, hipocalemia, enfim, tá? Por causa do sistema compensatório, ok? Vamos imaginar que o bicarbonato, o HCO3 e o CO2 não conseguiu compensar. A troca, né, de íons H+, por sódio e potássio também não conseguiu compensar, o pH ainda está alterado.
Existem outro meio de compensação? Existe, gente. E aí tá aqui, ó, no tecido ósseo. Vai acontecer ali a captação de prótons, que vai degradar ali o fosfato de cálcio, causando ali uma desmineralização óssea, tá? E pode ser tão intenso, gente, que pode chegar ao ponto de ter raquitismo o paciente, ou osteomalácia. Olha só, interessante, né? Então, é um perigo, certo? Então, aqui vocês conseguiram compreender. Qualquer coisa, vocês voltem o vídeo, tá bom? E aqui eu deixei só alguns lembretes que eu já falei pra vocês, né? Que a alteração do pH, ele faz a desnaturação das proteínas. E para que isso não ocorra, existe aqui o sistema tampão, que é o sistema regulatório aí para poder reverter o quadro ou de acidemia ou alcalemia e chegar ali na neutralidade do pH. Ok, vamos pro próximo. Agora, a gente vai colocar tudo em prática o que a gente já aprendeu, tá? E aqui é o momento que eu vou resgatar todas as dicas que eu passei para vocês. A primeira dica que eu falei é: gravem os valores de referência ou tenha aí a colinha de vocês, tá bom? Segunda dica, e essa aqui, eu acho que é a chave desse slide, dessa apresentação, porque é onde a gente vai aprender ali a interpretar a gasometria, certo? Que é a fórmula. pH deve ser igual a HCO3 e o pH deve ser diferente do CO2. Vamos entender isso? Vamos lá. Eu não trouxe nenhum valor aqui, tá? Porque eu já trouxe uma atividade de fixação. Mas vamos imaginar que você acabou de receber uma gasometria onde o pH está diminuído. PO2 está normal, PCO2 está normal, e o HCO3 está diminuído e o BZXS está normal. Como que a gente vai fazer a interpretação usando essa fórmula? Vamos lá, colocar em prática? Então, vamos sempre repetir a escala e falar em voz alta. pH, pra gente poder entender, tá, gente? Deve ser igual a HCO3 e o pH deve ser diferente do CO2. O segundo passo é fazer as perguntinhas. A primeira pergunta, pH é igual a HCO3? Poxa, Laís, tá igual, porque o pH tá diminuído e o HCO3 também. Então, a gente já até encontrou o distúrbio. Mas vamos ver se tem mais algum distúrbio associado. Segunda pergunta, pH tá diferente do CO2? Nossa, Laís, mas o pH tá diminuído e o CO2 está normal. Então, aqui nesse caso, a gente vai desconsiderar, tá bom? O CO2, ele tá quietinho, ele não tá tentando fazer uma compensação, não, tá? Ok. Agora é só interpretar. Como que eu vou interpretar? Pega o pH. O pH tá ácido ou tá alcalino? Tá ácido. Então, é uma acidose. De que origem? Respiratória ou metabólica? HCO3 a gente já viu que é metabólico. Então, é acidose metabólica. Olha só, interessante, né? Aí eu falei pra vocês que a gente deve identificar o distúrbio, mas devemos avaliar se tá compensado, descompensado ou compensado parcialmente, tá? Eu vou colocar no outro slide aí sobre o que é cada um, mas vamos dar um spoiler, tá? Toda vez que tiver compensado, o pH vai estar normal. NL é de normal, tá? Toda vez que tiver compensado parcialmente, é que os dois resultados, tanto do PCO2 e HCO3, vão estar alterados, tá? Então, os dois vão alterar, os dois. Toda vez que for descompensado, é quando um apenas vai alterar e o outro vai estar normal, ok? Se a gente associar a esse caso aqui que a gente acabou de responder, de resolver, será que está compensada, descompensada? Então, vamos descartar as possibilidades. Compensado é o pH normal, e a gente já viu que o pH não está normal, então não é compensado. Compensado parcialmente. A gente já viu que os dois não estão alterados, é somente o HCO3, porque o PCO2 está normal, o PO2 também está normal. Então, não é compensado parcialmente. Descompensado, um vai estar alterado, que foi o HCO3, e o outro vai estar normal. O PCO2 está normal e o PO2 também está normal. Então, a gente fala que é uma acidose metabólica descompensada, ok? Perfeito. Vamos para mais um exemplo? Vamos imaginar que você recebeu essa gasometria, o pH estava aumentado, PO2 estava normal, PCO2 estava diminuído, HCO3 normal, BCXS normal. Vamos aplicar a nossa fórmula. Vamos lá. pH deve ser igual a HCO3 e o pH deve ser diferente do CO2. Primeira pergunta, pH está igual a HCO3? Poxa, Laís, agora o HCO3 está normal. Se ele está normal, a gente desconsidera. pH está diferente do CO2? Tá, porque o pH está aumentado, o CO2 está diminuído. A gente descobriu o distúrbio. Agora é só interpretar.
ok? pH, ele tá ácido ou tá com alcalose? Alcalose. Então, é uma alcalose de origem respiratória. Ele tá compensada, descompensada ou compensada parcialmente. Então, é uma alcalose descompensada. Ok, gente? Vamos lá para o próximo slide. Então, aqui, né, o que eu já falei para vocês, que eu já resumi. Então, sempre que tiver descompensada, o outro vai estar normal. Compensado parcialmente, o outro vai alterar, os dois, né? E o compensado totalmente, o pH vai estar normal. Vamos lá. Agora, os distúrbios mistos. Vamos lá, fazer bem rapidinho. Vamos imaginar que esse pH está diminuído, PO2 está normal, PCO2 está aumentado, HCO3 está diminuído, PCO6 está normal. Aí a gente coloca, né? Passa nossa fórmula para cá. pH deve ser igual a HCO3 e o pH deve ser diferente do CO2. Vamos interpretar. Primeira pergunta, pH tá igual a HCO3? Tá. Primeiro distúrbio. Vamos ver se tem mais algum distúrbio. pH tá diferente do CO2? Está. Então, são dois distúrbios. Vamos interpretar. Os pH, ele tão ácido ou tá alcalino? Ácido, então é uma acidose. Qual é a origem? Respiratória e metabólica. Então, é uma acidose mista. Combinado? Agora a gente vai entender como é que funciona aí, né, no processo clínico do paciente, quando tem um desses distúrbios. Então, quando o paciente, ele apresenta uma acidose metabólica, o principal sinal clínico que o paciente apresentar de manifestação é hiperventilação, tá? Alterações gastrointestinais também, taquipneia e redução de peristalsia, tá? As causas principais é numa cetoacidose. Pode ser uma cetoacidose diabética, por álcool ou por jejum, tá? Uma acidose lática, intoxicações, pacientes com injúrias renais, doença renal crônica, tá? Quando for uma acidose respiratória, a principal manifestação clínica que o paciente vai apresentar é uma hipoventilação. Só que as manifestações em si vai depender da doença de base, tá? E da gravidade da acidose também. As causas tá mais relacionado a um paciente que tem uma doença ali pulmonar obstrutiva crônica, né, que é uma doença já de base, uma síndrome de desconforto respiratório aguda, uma lesão medular, uma depressão do centro respiratório ocasionada ali por um trauma. Quando for numa alcalose metabólica, um dos sinais vai ser hipovolemia. Por quê? O paciente que tem uma diarreia inconsistente, um vômito repetido, né? Então, causa ali uma hipovolemia, né? Uma baixa concentração de líquido corporal, distúrbio hidroeletrolítico, o paciente apresenta ali uma cefaleia, letargia, aqui não é polícia não, tá, gente? É poliúria e polidipsia. E as causas, tá mais relacionada à perda gastrointestinal, que eu falei para vocês, né, que é o vômito repetido, perda renal, paciente que utiliza ali um diurético de alça, tiazídicos, tá bom? Então, paciente está no quadro de alcalose metabólica. Já no alcalose respiratória, o principal sinal aqui apresentado pelo paciente é uma hiperventilação associada ali à ansiedade, tá? Também vai depender da doença causadora do distúrbio, mas o principal agente causador vai ser ali uma hiperventilação, tá? O paciente pode apresentar uma dispneia, tontura, palpitação, né? Arritmia ocasionada pela diminuição de O2 na hemoglobina e também hipotensão, tá bom? Então, as causas, eu falei para vocês, que é aquela hiperventilação psicogênica, ou seja, a histeria, né? É uma neurose que o paciente tem, uma dor, febre, acidente vascular encefálico, sepse. Nos casos crônicos, é quando o paciente tem um trauma, um tumor, infecção do sistema nervoso central. Então, essas aqui são algumas manifestações clínicas que eu trouxe para vocês de cada distúrbio, tá? Agora, a gente vai começar a fixar, né? Como que a gente pode fazer a interpretação de cada distúrbio, tá? Então, aqui é primordial porque eu falo que quando chega nessa parte aqui é onde a gente começa a praticar e entender, combinado? Eu trouxe alguns exercícios anteriormente, né? Agora a gente vai ver com os valores reais. Então, vamos lá, junto comigo, tá? O pH tá 7,49, ele tá aumentado, né? Então, ele tá alcalino, certo? O HCO3, ele tá diminuído e o PCO2 tá diminuído também. Lembra da segunda dica que eu falei para vocês? Gravem aquela fórmula. pH deve ser igual a HCO3. pH deve ser diferente do CO2, tá? Bom, primeira pergunta que a gente faz. O pH tá igual a HCO3? Aqui tá diminuído, né?
Não tá igual a HCO3, porque o pH tá aumentado e o HCO3 tá diminuído. Então, aqui a gente desconsidera. Só que circulamos o HCO3 porque ele tá tentando compensar, ele tá alterado, ok? Ele tá alterado. Segunda pergunta, o pH tá diferente do PCO2? Tá diferente, né? Porque o pH tá aumentado, o PCO2 tá diminuído. Então, a gente já descobriu o distúrbio, agora é só interpretar. pH, ele é alcalino, né? Então, é uma alcalose. Alcalose o quê? Respiratória, né? Que a origem aqui é do PCO2, alcalose respiratória. Lembra que eu falei que para a gente identificar também os distúrbios, a gente precisa avaliar, né? Se é compensada, descompensada ou compensada parcialmente. Lembra daquele slide que eu mostrei para vocês? Quando que vai estar descompensado? Bom, eu vou colocar aqui a colinha, tá? Quando ele tiver compensado, o pH vai estar normal, tá? Se ele tiver compensado parcialmente, é que os dois vão alterar. E quando ele tiver descompensado, um vai estar alterado e o outro normal. Ok? Então, vamos avaliar esse caso aqui. Bom, compensado não é porque o pH, ele tá alterado. Descompensado não é porque os dois alteraram, então é compensado parcialmente, tá? Então, a alcalose respiratória com compensação parcial, que origem? Metabólica. Combinado? Vamos avaliar esse outro exemplo aqui, então. O pH aqui, ele tá ácido, o HCO3 tá diminuído e o PCO2 tá diminuído também, ok? Então, vamos lá, fazer a nossa fórmula, hein, gente? pH deve ser igual a HCO3, pH deve ser diferente do CO2. Primeira pergunta, o pH tá igual a HCO3? Tá, pH tá diminuído, HCO3 também. Encontramos o distúrbio. Só que a gente vai avaliar se tem mais algum distúrbio aqui presente, né? Então, a segunda pergunta, o pH tá diferente do CO2? Não, né? Então, a gente vai desconsiderar, só que circula o CO2 porque ele tá alterado, ok? Agora é só interpretar, ok? Então, o pH, ele tá ácido, então é uma acidose de origem metabólica. E a compensação, vocês viram que os dois alteraram? Então, tá tendo compensação. É uma compensação parcial de origem respiratória. Ok, gente? Certo. Agora a gente vai pro próximo exercício. Bom, então a gente vai avaliar esses dois casos, porque no final tem um caso clínico com relação a esses valores, tá? Pra gente poder fazer uma analogia. Então, o caso 5 e o caso 6 é do mesmo paciente. Vocês vão entender mais à frente, tá? Então, vamos só interpretar. pH tá de 7,31, né? Poxa, Laís, 7,35 a 7,45. Olha que interessante. Tá uma leve acidemia, né? Deixa eu colocar aqui. Uma acidemia, né? Está super alterado, né? É 41, que é 22 a 26, lembra? PCO2 é de 35 a 45. Tá super alterado esses valores, né? O que será que tá acontecendo com o paciente? Tem base excess super alto também, porque é de -2 a +2, certo? Então, assim, quando a gente avalia uma gasometria nesse nível, parece que é daqueles pacientes que já tem alguma doença de base pulmonar. E eu já vou dar um spoiler para vocês, tá? Esse valor da gasometria é de um paciente com histórico de DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Por isso que ele retém tanto dióxido de carbono, por isso que o PCO2 está tão alterado. Ele retém muito CO2, ok? Combinado? Então, vamos aplicar na nossa fórmula? Vamos lá. Então, o pH deve ser igual a HCO3 e o pH deve ser diferente do CO2. Primeira pergunta, o pH, ele tá igual a HCO3? Não. Então, a gente desconsidera, mas a gente vai circular porque o HCO3 está alterado, certo? Segunda pergunta, o pH tá diferente do CO2? Tá, né? pH diminuído, o PCO2 está aumentado. Então, a gente descobriu o distúrbio. Agora é só interpretar. O pH, ele tá ácido ou tá alcalino? Tá ácido. Então, é uma acidose de origem respiratória. E agora, Laís, tá tendo compensação? Ou será que já está compensada? Porque o HCO3 chegar nesse nível aqui, já podemos imaginar que ele já fez ali o possível, né? E para vocês terem noção, o pH ainda está ali quase chegando na faixa, né?
Então, essa é uma acidose respiratória e a gente pode classificar ela como aguda ou crônica, tá, gente? Então, guarde essa informação e a gente vai agora interpretar o caso do lado, que é do mesmo paciente. Vocês viram que o pH aqui diminuiu bastante? O que será que aconteceu com esse paciente que diminuiu tanto? HCO3 super aumentado, está mais aumentado do que antes. O PCO2 piorou e o BZXS também está aumentado. O que aconteceu com esse paciente? Esse paciente tem DPOC. O que será que evoluiu para um quadro de piora, né? Eu trouxe o quadro clínico aqui, mas primeiro a gente só vai interpretar. Vamos lá. pH deve ser igual a HCO3. O pH deve ser diferente do CO2? Primeira pergunta, pH está igual a HCO3? Não. Desconsidera, circula porque a HCO3 está alterado. Segunda pergunta, pH está diferente do CO2? Tá. Então, aqui a gente já descobriu o distúrbio, agora é só interpretar. pH está ácido, continua ácido, então é acidose de origem respiratória. E agora, Laís? Parece que é o mesmo quadro do anterior. Agora, vamos analisar o caso clínico? Nesse contexto, suponhamos que essa gasometria retratada fosse de um indivíduo com doença pulmonar obstrutiva crônica, que foi o spoiler que eu passei para vocês, de longa data e é retentor de CO2, por isso que o PCO2 está tão aumentado. A coleta foi feita no PS, o paciente tinha um quadro clínico de abdômen agudo. Mais tarde, esse paciente foi submetido a uma colectomia de emergência e seu transoperatório foi sem intercorrência. No quarto dia, o paciente queixa-se de dor ventilatório dependente, piora da dispneia, febre e tosse produtiva com secreção purulenta. Uma nova gasometria é coletada com o seguinte resultado, que foi do caso 6. O que será que aconteceu com esse paciente com DPOC depois desse procedimento que ele passou? Ó, nesse exercício, o paciente teve uma piora evidente do seu quadro clínico, bem como do seu pH, que decaiu bastante, apesar do BZXS aumentado. Portanto, houve algum evento que descompensou o paciente. Lembra que eu falei isso para vocês? Pelo quadro clínico, trata-se possivelmente de uma pneumonia. Então, olha só, o paciente já tem uma doença de base e ele decaiu aí, teve uma piora do quadro clínico, é por conta dessa alteração pulmonar que ele teve, né? Ele já tinha uma doença de base, né? Ele já tinha DPOC, então piorou por conta da pneumonia. Então, o que justificou o aumento do PCO2, né? E, consequentemente, a queda do pH. Dessa forma, tendo a gasometria com BZXS aumentado e o pH muito diminuído, classifica esta como acidose respiratória crônica agudizada. Então, assim, já é um paciente assim mais agudizado, mais crítico, mas eu trouxe aqui pra gente não ficar somente na gasometria básica, certo? Bom, e aqui é o resumo da nossa aula, né? Então, a gente viu aqui para que serve a gasometria arterial, ele vai determinar ali os valores do pH, dos gases sanguíneos, né? O sangue arterial, ele é preferível em relação ao venoso, né? Para analisar ali os gases, né? Principalmente a pressão parcial de dióxido de carbono e também para não ser afetado pelo metabolismo dos tecidos. Vimos a parte aí dos distúrbios, então a acidose metabólica, a causa principal aí, uma das, né? Exceto a acidose diabética, choque. Na acidose respiratória, no caso de uma DPOC, pneumonia. Na alcalose metabólica, lembra da hipovolemia, né? Eliminações gastrointestinais, vômitos, hipocalemia. Na alcalose respiratória, uma das causas aí é a ansiedade, hiperventilação. E aqui eu trouxe algumas recomendações, né? Então, em alguns analisadores, né? O cálculo da saturação de oxigênio pode sofrer interferência na presença de bolhas. Por isso que eu falei para vocês, quando a gente coletar, a gente remover as bolinhas de ar para não dar interferência, ok? A indicação a gente já viu, que é para avaliar as trocas gasosas, a função respiratória, o equilíbrio ácido básico. Existe uma fórmula aqui também, para a gente avaliar quando tiver uma acidose metabólica importante, né? Para a gente avaliar a resposta compensatória esperada, tá bom? Do PCO2. E eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Desejo uma ótima semana para vocês e até uma próxima aula. Beijo!